você já soluçou e provavelmente você vai soluçar mais na sua vida. O lance do soluço é bem legal, gente, de vocês entenderem o negócio aqui, ó. Vamos falar um pouquinho de fisiologia respiratória aqui, ó. Olha só, não confunde duas coisas na sua vida quando a gente falar sobre o sistema respiratório. Ventilação pulmonar. Não confunde ventilação pulmonar, respiração. São duas coisas diferentes e que muita gente confunde. E evidentemente, se você coloca o termo errado na prova, teu professor vai te dar 0 e a amizade continua. Então, ventilação é diferente de respiração. Então, é a primeira coisa que vocês têm que saber sobre esse processo. Então, isso aqui é um conceito importante. Rogério, o que é ventilação? Ventilação corresponde aos movimentos respiratórios, que são a inspiração e a expiração. O movimento de entrada e saída do ar dos pulmões é denominado ventilação. Respiração pulmonar envolve a troca de gases, tá? Aqui nos pulmões, onde eu tenho a respiração pulmonar, eu vou trocar gás carbônico por oxigênio. Ou seja, eu elimino o gás carbônico primeiro para depois absorver o oxigênio. É isso que acontece na respiração pulmonar. Porque eu tenho uma segunda respiração, que é chamada respiração celular. Que aí quando a galera chega nessa parte da fisiologia, fica bugado, né? As células respiram? Respiram, as células respiram. O que é respirar? É troca de gases. É um movimento bioquímico. Tá? Então, a ventilação é um processo mecânico e a respiração é um processo bioquímico. São coisas diferentes, tá? O que envolve o soluço é a ventilação. É uma alteração ventilatória aqui. Às vezes você vai tomar água e soluça na mesma hora, você já engasgou? Quem já engasgou bebendo a água pensando que ia parar o soluço? Aí você ganhou engasgo junto, não foi? Já aconteceu com todo mundo, cara. Já aconteceu comigo. Vai acontecer de novo. É um negócio complicado, tá? Então é uma coisa que vai acontecer. Não adianta você fugir disso. É que nem bater o nervo ulnar. Você já bateu e você vai bater ele de novo. Não adianta fugir disso na vida. São coisas que acontecem na vida. Aí aqui, quando a gente fala de ventilação, você tem que entender a fisiologia da bagaça para entender o que é o soluço para você explicar para o seu paciente. Seguinte, vamos conversar sério agora. Vou conversar sério. Então vamos lá. Vou voltar até para a tela grande agora. Se a gente está se referindo aos movimentos pulmonares como movimentos ventilatórios, ou seja, ventilação pulmonar, inspiração e expiração, ou seja, quando eu puxo o ar, que nojo. Então, cara, essa parte do arrotinho, eu tô ligado que a galera da edição vai me sacanear, meu. Essa parte aí, a galera da edição me sacaneia. Eu tô ligado que isso não vai acabar bem. O nome desse movimento é inspiração e o ar entra nos meus pulmões. Quando eu faço a expiração, o ar está saindo dos meus pulmões e eu estou esvaziando os pulmões. Basicamente é isso, tá, que está acontecendo quando eu faço meus movimentos ventilatórios. Inspiração, o ar entra e o pulmão enche. Expiração, o ar sai e o pulmão esvazia. O diafragma é o principal músculo respiratório. Se você observar o diafragma aqui, ó, ele é um músculo, tá? E ele separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. E ele é um músculo respiratório, né? Um músculo ventilatório. O termo correto dele seria ventilatório, mas a gente chama ele de músculo respiratório. Por quê? Porque através dos movimentos do diafragma a gente movimenta os pulmões. Então ele é o principal motor da respiração. Quando a gente faz a inspiração, o diafragma sobe ou desce? O que acontece com o diafragma quando a gente faz a inspiração? O diafragma sobe ou desce durante a inspiração? Quando você faz a inspiração, você tem que encher seu pulmão de ar. E seu pulmão ele aumenta no sentido crânio-caudal, né, de cima para baixo. Ele aumenta no sentido antero-posterior e ele aumenta no sentido látero-lateral. Os 3 planos. Então, se você caiu na pegadinha que eu fiz com você aí, eu fiz isso aqui, ó.
Quando a gente faz inspiração, diafragma, desce. Aí você bugou, eu sei por que você bugou, porque eu incentivei você a bugar. Mas a partir de hoje você não vai mais bugar. Por quê? O que acontece? Esse movimento que eu fiz para vocês aqui é um movimento torácico. Então o movimento do tórax, ele é antero-posterior, ele é lateral. Basicamente esse movimento que eu faço no tórax aqui, ó, deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui, ó. Isso aqui é um movimento torácico. O que está acontecendo lá no diafragma é o contrário. Quando você inspira, você sabe que você está respirando, né? Você está inspirando com o diafragma quando? Quando a barriga fica grande. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Quer ver como é uma respiração diafragmática? Olha aqui, ó. Não se assuste, ó. Tá vendo barriguinha aqui, ó? Barriga de tanquinho, chapada. Agora eu vou respirar com o diafragma, ó. Ó o diafragma, ó. A galera deve estar assim, meu Deus, que horror! Por que isso acontece? Porque quando você inspira com o diafragma, ele desce e evidentemente na barriga você tem vísceras, você tem órgãos abdominais, tá um monte de coisa lá, intestino, fígado, caramba, 4 lá. Então, quando o diafragma tá inspirando, ele desce. Ele empurra as vísceras para baixo e para frente. Por isso que quando você está respirando com o diafragma, a barriga enche de ar, tá? Porque é a respiração diafragmática. O diafragma desce e ele empurra as vísceras para frente. Então é isso que está acontecendo durante a respiração diafragmática. Aí a pessoa pergunta, Rogério, o correto é respirar pelo diafragma? Tal. Não, o diafragma, quando você respira corretamente pelo diafragma, você diminui o seu esforço ventilatório. Quando você sabe que você está respirando pelos intercostais, né? Teoricamente respirando errado. Que não tem respirar errado, né? Se você tá vivo, você tá respirando certo, filho. Tem respirar certo e errado. É que assim, quando você respira pelo diafragma, você faz o movimento diafragmático, evidentemente o diafragma ele vai descer, ocupar o lugar das vísceras. Para quê? Para eu aumentar o volume pulmonar no sentido crânio-caudal. Você aí que pensou que o diafragma sobe quando você caiu na pegadinha, se o diafragma subisse na inspiração, o que ele ia fazer? Ele ia comprimir os pulmões. O pulmão ia subir e ia ficar comprimido, eu não consigo respirar. Então não é assim, entendeu? Não cai na pegadinha. Então quando você está inspirando, o diafragma desce para aumentar o volume pulmonar no sentido crânio-caudal. Então nunca mais caia nessa pegadinha. Rogério, qual que é o indício que eu estou respirando pelo diafragma? Quando a barriga vai para frente, isso é respiração diafragmática. Respiração é o seguinte, respiração certa é aquela que o ar entra e você sobrevive, meu filho, é assim. Aí vamos falar do certo e do errado, para atletas, né, para quem pratica esportes, né. O interessante quando você está fazendo uma atividade é respirar pelo diafragma, porque você diminui a sobrecarga em outros músculos. E aí você pode se dedicar mais à atividade. Vou te dar 2 indícios que você respira errado durante a atividade física. E na atividade física tem sim o lance de respirar errado. Primeiro indício que você está respirando errado durante uma atividade. Você está correndo. Você é daquele cara que quer correr 10 quilômetros na primeira corrida. Você já sentiu pontada na costela quando você começa a correr, praticar um esporte, faz tempo que você... Se você sente pontada na costela quando isso acontece, dá uma pontada forte mesmo. Essa pontada na costela é o capeta, cara. Significa o quê? Que ao invés de respirar pelo diafragma, você está respirando pela musculatura intercostal. E aquela pontada que você sente na costela, é assim, pode ser de origem pleural, na maior parte das origens, e na maior parte a origem é na musculatura intercostal. É um tipo de cãibra no intercostal externo. E aí você sente aquela pontada. Você vai lá, nunca fez esteira. Eu quero emagrecer, vou fazer 1 hora de esteira hoje. Meu, no 3º minuto você já... Significa o quê? Que você já está sobrecarregando a sua caixa torácica. Você está respirando pela musculatura intercostal.
Por isso que você sente essa pontada aí. Cara, é normal, todo mundo sente, cara. Quando você começa a praticar atividade e rola essa pontada, é hora de você conversar com o seu professor de educação física lá da academia e falar, professor, me ajuda aí que o bicho tá pegando. Segundo indício que você tá respirando errado. Quando você respira pela boca, você sente queimação na garganta, né? O que é isso? É ressecamento das vias aéreas. Você tem que respirar pelo nariz e pelo diafragma para você prolongar um esforço, tá? Então, eu não tô falando que é certo e que é errado. Eu tô falando que você vai conseguir prolongar uma atividade física. Por quê, Rogério? Porque quando você respira pelo nariz, o ar entra com fluxo turbulento e aí ele é aquecido nas vias aéreas. Quando você respira pela boca, olha a diferença, ó. Meu, demorei aí 3 segundos para respirar pelo nariz. Ó pela boca. Tomou o susto, o ar já entrou. Isso vai ter uma função no soluço também. O que acontece quando eu respiro pela boca? É rápido, não é? O fluxo de ar é direto, não é turbulento. Ou seja, você não aquece o ar. Se você não aquecer o ar, você resseca a via aérea. E aí, quando a via aérea está ressecada, o ar que você respira começa a entrar com resistência e aí você sente aquela queimação na garganta. Parece que o ar não entra. Você fica... Meu, para. Para na hora, porque você não vai aguentar muito tempo, não. Tá bom? Então, é importante que você respire pelo nariz e pelo diafragma. Uma boa resistência vocal, sua voz tem que ser diafragmática. Eu aprendi isso também quando eu fiz fono, tá? Eu fiz muita fono quando eu tive alguns problemas de voz, tá? Então a gente já sabe algumas coisas interessantes. Agora vocês já conseguem entender a fisiologia do soluço. Vai ficar fácil para você. Se quando o ar entra, o diafragma desce para aumentar o pulmão no sentido crânio-caudal, evidentemente, quando eu expiro, eu tenho que aumentar a pressão pulmonar para o ar sair. Ou seja, quando você expira, você faz isso aqui, ó. Aí sim, seu diafragma está subindo. Então, na expiração, o diafragma sobe. Na inspiração, o diafragma desce. Por que o diafragma sobe na ex? Porque ele tem que aumentar a pressão pulmonar, expirar os gases. Porque você respira, você ventila o pulmão por diferença de pressão. Então, a diferença de pressão. Pressão negativa, você aumenta a quantidade de ar no pulmão, inspiração. Pressão positiva, você vai aumentar a pressão pulmonar e o ar sai. Ou seja, olha só, a expiração, diafragma sobe e o ar sai. Agora vamos lá. Quando eu falo, falar é um ato expiratório ou inspiratório? É que eu não sei cantar. Vamos lá. Cantar. Eu sou ruim de canto, cara. Eu não nasci pra isso aí. Tá, mas tá aqui. E aí, quando eu falo ou quando eu canto, o ar está saindo ou entrando? E aí, o ar tá saindo ou entrando durante a fala e o canto? Que falar e cantar é um ato expiratório. Você sabe que eu gosto? Eu gosto desse negócio de voz, né? Eu teve uma época que eu trabalhava num lugar e tinha curso de locução. E aí eu peguei umas coisas com os professores de locução. Bem legal, negócio de rádio, né? É que assim, pra fazer uma live assim é meio complicado, né? Mas a gente pode usar voz de locutor. Então eu consigo alterar a minha voz e ter uma voz de locutor, uma voz bonita, uma voz parruda, uma voz volumosa. Isso é um ato expiratório, entendeu? Sempre o ar vai estar saindo vibrando as pregas vocais. Quando o ar sai com resistência e vibra, a prega vocal a gente está falando. Qual que é a diferença entre expirar e falar? Expirar, o ar sai. Quando eu falo, o ar está saindo vibrando as pregas vocais. Então eu posso falar. Vai chegar uma hora que eu preciso inspirar novamente para falar, porque eu vou jogando o ar para fora, entendeu? Então a gente vai jogando o ar para fora com vibração das pregas vocais. É isso que acontece durante o canto e durante a fala. Aí a pergunta que eu faço para vocês agora, vamos aumentar o nível de dificuldade. O que está acontecendo durante o soluço? Diafragma está indo para baixo, para cima, para o lado? Como é que é o negócio aí?
Evidentemente é um momento expiratório. Só que é interessante, é um momento expiratório com fechamento da glote. É um negócio muito louco. O que acontece aqui? Vamos entender. Olha que loucura que é o soluço. Vou mostrar para você aqui, ó. Doideira, o soluço é um negócio bacana. O que o diafragma está fazendo aqui embaixo? Por que ele fica embaixo do pulmão? Porque o pulmão fica apoiado no diafragma e os movimentos diafragmáticos movimentam os pulmões. Ou seja, durante a inspiração, o diafragma se movimenta para baixo, aumentando o volume pulmonar. Durante a expiração e a fala, o diafragma está se movimentando para cima. Eu estou aumentando a pressão pulmonar, ou seja, quando você tem um soluço, significa que eu estou tendo um tipo de problema no diafragma, que é uma contração involuntária do diafragma. Então o diafragma ele começa a contrair sozinho, cara. Sabe quando você tá fazendo maquiagem aí no banheiro, aí sua pálpebra começa a ficar assim, ó? Tá tendo uma fibrilação. Ele tá tremendo assim, ó. Às vezes você olha pro seu bíceps, ele tá mexendo assim, ó. Tá fibrilando. Infelizmente, quando você tem um soluço, o diafragma não tá fibrilando, porque a fibrilação não gera movimento, né? Ele tá contraindo mesmo. Então o que você tá tendo aqui durante o soluço é uma contração involuntária do diafragma, ele começa a socar o pulmão. Ele começa a dar soquinho no pulmão. É tipo, você gera uma contração, né, que ele vai descer, e aí quando o diafragma relaxa, ele dá esse soquinho. É isso aqui, ó. Você tem a contração involuntária, que ele faz, desce. Aí o retorno do diafragma sobe. É isso aqui, ó. Nossa, isso aqui vai virar meme, velho. Quando você tem a contração involuntária, é isso que você tem, ó. O pulmão dá uma descidinha e já soca. Pá! Ele vai socando o pulmão. Cara, é uma socada pulmonar mesmo. Por isso que você fica com essa sensação ruim. Fica... É uma coisa chata. E para proteger suas vias respiratórias, depois que você tem o soluço é precedido pelo fechamento da glote, né? A glote é a entrada da laringe, né? Aquela entrada onde você tem as pregas vocais. Aquela entrada da laringe é fechada. Então, quando você tem essa combinação do movimento diafragmático com o fechamento da glote, você vai ter esse som bem característico, porque o soluço, ele não se compara com nenhum som que você emite, né? Durante a voz, né? Durante o canto, sei lá. Porque você tá cantando, você tem o... Você não tem o... Nossa, você vê que eu canto bem, né? A gente não tem uma emissão de som parecida. É por causa que a gente tem o fechamento da glote. E quando a gente tem o soluço com o fechamento da glote, a gente vai ter esse som característico da passagem do ar que faz o soluço. O som do soluço, ele é o conjunto do diafragma socando os pulmões com o fechamento da glote e a gente vai ter a emissão desse som aí. Esse som característico do soluço. Então, o soluço nada mais é do que uma contração involuntária do diafragma socando o seu pulmão. Coisa chata mesmo, né? Então é uma coisa que ninguém gosta, é uma coisa chata, é uma coisa pentelha e pode acontecer por várias causas, tá? Então uma primeira causa de soluços é o refluxo gastroesofágico, tá? O refluxo gastroesofágico ele gera um tipo de irritação esofágica e evidentemente o esôfago ele é inervado por um plexo, né, que é o plexo esofágico. Ele é derivado do nervo vago. Todos os plexos que a gente tem viscerais são derivados do nervo vago. Isso pode gerar uma alteração no nervo frênico, tá? E aí a gente pode ter um soluço. Então, o refluxo gastroesofágico, ele é uma das causas do soluço. Então, pessoas que têm refluxo tendem a ter mais soluços do que outras pessoas. Um reflexo irritativo no nervo frênico. Tem um cara que ele dá umas aulas bem legais, tá? É um professor de fisiologia que eu conheci no Instagram. Ele tem uma postagem bem legal falando sobre o soluço, fala sobre todas as origens. O Insta dele é Afísio, físio com H e Y, tá? Então depois vocês procuram, escreve Apísio, né? Professor bem bacana, um professor de fisiologia, ele explica tudo nos mínimos detalhes, tá? Eu tava lendo no Guyton sobre soluços, peidos, arrotos, essas coisas, mas ele tem um post bem resumido, assim, do que o Guyton fala, então é bem interessante, tá? Então, você tem um disparo do nervo frênico por algum tipo de reflexo que pode acontecer, plexo celíaco, então isso gera um tipo de irritação no nervo frênico, tá?
E, evidentemente, o que caracteriza o soluço, contração do diafragma socando o pulmão na volta dele, com fechamento da glote. Essas são as causas mais frequentes. Tem aquela coisa, o susto resolve? Resolver não resolve, mas em alguns casos ajuda, porque você tem uma descarga adrenérgica. E aí isso pode auxiliar na reestabilização do nervo frênico, tá? Quando for de origem reflexa do frênico. E o pessoal fala que beber água quando você está soluçando, você pode engasgar. Não recomendo, mas quando a pessoa tem refluxo, o soluço é causado pelo refluxo, quando você bebe água, você tem uma alteração de temperatura esofágica e isso pode também dar uma estabilizada nos soluços, tá? Então existem essas teorias que pode haver uma melhora no soluço, mas basicamente é aquela coisa. Existe evidência, mas a maior parte da evidência de soluços é totalmente anedótica, tá? Mas existe a linha de evidências fortes e o susto podem ajudar a pessoa a diminuir o soluço. Evidentemente, o soluço ele vai eliminado espontaneamente, tá? Ele para sozinho. Assim como começa sozinho, ele para sozinho. Então não adianta vocês ficarem procurando sustos, tomando água, essas coisas, que espontaneamente o soluço para. Então é isso que eu queria falar para vocês aqui sobre o soluço, tá?